I don't wanna lose it. This feeling coming over me, over me. I don't wanna lose it. This feeling coming over me, over me. Yeah. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês a resposta do desafio número 5, ou uma parte dessa resposta. E nós vamos falar sobre a velocidade síncrona de motores elétricos trifásicos. Beleza? Vamos aprender o que é então? Pessoal, a velocidade síncrona, tá? É a velocidade de um motor trifásico desprezando as perdas no eixo do motor, tudo bem? A gente pode chamar também de velocidade teórica de um motor trifásico, tudo bem? E o que seria isso então? Vamos entender? Por exemplo, vamos pensar que você está lá na praia, você pega, por exemplo, um barco, amarra uma cordinha lá em você, você segurando, e aí você começa lá a fazer um esporte radical no mar, beleza? Se o barco tiver a 40 km por hora, qual que é a velocidade que vai estar lá tentando puxar você? 40 km por hora, beleza? Se a gente considerar então o sistema ideal, é que se o barco tivesse a 40 km por hora, que vai ser muito rápido lá pra você, dificilmente você não vai cair, beleza? Você vai estar recebendo esses 40 km por hora também acompanhando a mesma velocidade do barco. Outra análise prática. Se você tivesse, por exemplo, analisando uma usina, a água que desce na tubulação do sistema hidrelétrico, tá? Para que chegue até a turbina, gire o gerador para gerar energia. Se a gente considerar um sistema ideal, toda a velocidade da água que vem e passa pela turbina, 100% dessa velocidade vai ser aproveitada para girar a turbina, para gerar o gerador. E aí estaria gerando 100% da energia, aproveitando tudo. Maravilhoso, tá? Ou, por exemplo, no sistema eólico, se a gente pegar e considerar que o vento está numa velocidade X e ele está girando os aerogeradores, tá? 100% da velocidade do vento estaria sendo convertida em velocidade rotórica para ser gerada energia elétrica, tá? Isso daí são em condições perfeitas e ideais do nosso dia a dia. E isso se aplica ao motor na velocidade síncrona. É como se toda a energia aplicada ao motor estivesse sendo aproveitada em rotação no seu eixo. Tudo bem? Por isso que é chamado de velocidade teórica, pessoal. Que na verdade a velocidade síncrona é a velocidade do campo magnético girante internamente do motor, conforme você está vendo aqui. Quando entra a corrente trifásica, em que cada uma das fases está sendo defasadas em 120 graus, forma um campo magnético girante de 360 graus interno, que faz com que o rotor gire. O rotor está seguindo o campo magnético gerado pela corrente elétrica. É como se você que está sendo puxado pelo barco esteja seguindo a velocidade do barco. Ou que a rotação da turbina esteja seguindo a velocidade da água que passa por ela. Ou que os aerogeradores, as pás dos aerogeradores, estejam seguindo a velocidade do vento. Só que tudo aquilo que segue alguma coisa sempre tem o quê? Uma perda no meio do caminho, tudo bem? Por exemplo, você lá segurando, o que vai acontecer? A água vai gerar uma resistência muito grande e você não vai conseguir acompanhar exatamente a mesma velocidade. A água ela vai interferir na velocidade dos dois, tudo bem? Quando passa a água pela turbina, não é 100% da água que faz com que ela gire. E quando passa o vento pelo aerogerador, não é 100% do vento que vai conseguir gerar o trabalho de rotacionar as pás para que gere energia elétrica. No motor é a mesma coisa. Entrando ao campo ou a corrente elétrica defasada em 120 graus, ela vai tentar fazer o rotor acompanhar a mesma velocidade dela, que é a síncrona, que é a perfeita, ideal. Só que o rotor, ele vai ter o quê? Alguma coisa acoplada nele que vai tentar segurar a sua rotação. E aí vai ter uma diferença da velocidade do campo magnético girante com a velocidade real do rotor, que se chama velocidade síncrona, e a real do rotor assíncrona. Tudo bem? Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho mais da assíncrona e escorregamento na outra aula. Beleza? Então síncrona é a velocidade real do campo magnético girante interno do motor. Beleza? Velocidade teórica de um motor trifásico, ok? Vamos calcular agora?
Gente, o que determina a velocidade síncrona principal de um motor trifásico são duas coisas principais. Quais são? A frequência que está sendo alimentada de energia elétrica, que é a velocidade da corrente elétrica alternada, e o número de polos magnéticos internos do motor, tudo bem? Existem motores de 2, 4, 6 e outro número de polos que podem ser motores especiais, tá? Mas os mais comuns são de 2, 4 e 6 polos, tudo bem? Beleza? Então olha lá, quando a gente pegar um motor, se a gente quiser calcular a velocidade síncrona dele, a gente vai fazer assim, 120, que é uma constante, vezes a frequência da corrente elétrica alimentada no motor, dividido pelo número de polos dele. O número de polos e a frequência que o motor deve trabalhar, tá tudo exatamente na placa do motor, pessoal. Perfeito. E aí, pessoal, por exemplo, 3 motores elétricos, um com 2, 4 e 6 polos. Qual que vai ser a velocidade síncrona, que seria a teórica perfeita dele? Seria essa daqui. 120 vezes 60 Hz, dividido por 2 polos. 120 vezes 60 Hz dividido por 4 polos. E 120 vezes 60 Hz dividido por 6 polos. Tá? E aí que velocidade você vai encontrar aqui, ó? 3.600, 1.800 e 1.200 RPM, que são os motores mais utilizados na prática no ambiente industrial, ok? Tranquilo? Agora, por exemplo, se você pegar e começar a analisar o trabalho desses motores em outros países, por exemplo, o Paraguai, que trabalha numa frequência de 50 Hz, o que que ia acontecer? A velocidade síncrona desses motores vai diminuir, pessoal. Por quê? Porque fazendo o mesmo cálculo aplicado a 50 Hz, você vai ter ao invés de 3.600, 3.000, ao invés de 1.800, 1.500, e ao invés de 1.200, 1.000 RPM, tudo bem? Ou seja, se você pegar um motor do Brasil, enrolado, bonitinho, construído para 60 Hz, ligar numa rede elétrica de outro país que está em 50, o motor ele vai ter uma rotação bem abaixo do esperado e não vai ter o rendimento que você esperou. Tá? Assim como se você pegar um motor que foi projetado para 50 e trazer para trabalhar em 60, o que vai acontecer? Vai ter uma velocidade muito maior do que o esperado. E em ambos os casos você pode ter problemas mecânicos e de funcionamento do teu equipamento. Beleza? Então antes de você trabalhar certinho, levar um motor de um país para o outro, verifica a frequência de trabalho daquele país, tá bom? E pessoal, a velocidade de um motor trifásico não funciona como muitas pessoas acreditam que seja. Por exemplo, quanto maior a tensão elétrica, maior a velocidade. Quanto menor a tensão, menor a velocidade. Não é exatamente assim, ok? A velocidade de um motor trifásico está totalmente diretamente proporcional à frequência da tensão elétrica que está sendo aplicada nesse motor, para que seja gerada uma velocidade em rotações por minuto, tá bom? Beleza? É lógico que para um motor funcionar, ele precisa ser alimentado por uma tensão, tudo bem? Mas quem controla realmente a velocidade desse motor é o número de Hertz, que é a frequência, para que gere as rotações por minuto, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, um motor com 60 Hz, ele vai ter uma velocidade síncrona de quantos RPM? 1.800 se for 4 polos. E se eu colocar 30 Hz? Oh, metade, 900, tudo bem? Se eu colocar 50 Hz, 1.600 RPM. Se eu colocar 40 Hz, 1.200. Se eu colocar 20, 600. Se eu colocar 10, 300. Então, a velocidade ela aumenta linearmente conforme o aumento da frequência. Tudo bem? Isso a gente está falando da velocidade síncrona, tá bom, pessoal? Beleza? Ô Rodolfo, mas lá no meu painel industrial eu tenho 60 Hz com 380 volts, 440, 760, 220 volts. Eu não consigo variar essa frequência aqui. Ele sempre vai trabalhar na velocidade nominal, então? Exatamente. Se você não tiver um equipamento chamado inversor de frequência, no qual eu fiz várias videoaulas, pessoal, tem um card aqui em cima, ó, clica aqui, tem várias videoaulas sobre esse equipamento chamado inversor de frequência. Ele que consegue fazer essa variação de frequência para controlar a velocidade do motor. Então, se você não tiver o inversor, a gente não vai conseguir fazer esse controle de velocidade, porque quem controla é a variação da frequência. Por isso que o nome dele é inversor de frequência. Agora, será que a tensão tem que variar de acordo com a frequência também para manter um torque, manter um alto rendimento de potência mecânica no eixo do motor? Tem sim. A tensão ela acompanha a frequência para que esteja um torque constante e ele consiga executar o seu trabalho com qualidade. Mas aí é um assunto para uma outra videoaula.
Pessoal, então a gente falou sobre velocidade teórica, a velocidade prática, que é a assíncrona, rotação assíncrona. Cliquem aqui, ó, tô deixando o link para vocês, clica aqui para você ver a videoaula do que é a velocidade assíncrona pra gente calcular, pra gente ver o escorregamento de um motor trifásico, tá bom? Clica aqui. Se você quiser saber mais sobre máquinas elétricas, tô deixando um card aqui em cima para vocês, tá bom? Mais de 20 vídeos sobre máquinas elétricas, inversores de frequência, tudo bem? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá um like se gostou e comenta, tá bom? Se a gente respondeu com qualidade as perguntas de vocês e do nosso desafio número 5, tudo bem? Queria agradecer demais toda a galera que participou, todo mundo tá o nome aqui pra vocês são especiais demais para Eletrônica Fácil. Feliz Dia dos Pais a todos os pais desse Brasil e do mundo, principalmente pro meu pai Serjão. Forte abraço, fiquem com Deus e até já!